O jantar estava pronto. Foi devorado com avidez pelo professor Lidenbrock, cuja dieta forçada a bordo transformara seu estômago num abismo profundo. O jantar, mais dinamarquês que islandês, nada tinha de notável em si, mas nosso anfitrião, mais islandês do que dinamarquês, lembrou-me os heróis da antiga hospitalidade. Pareceu-me evidente que nos sentíamos mais em casa do que ele mesmo. A conversa transcorria em língua indígena, que meu tio entremeava de alemão e o senhor Fridriksson de latim, para que eu compreendesse. O assunto eram questões científicas, como convém a sábios, mas o professor manteve-se em sua reserva mais excessiva e seus olhos recomendavam-me a cada frase um silêncio absoluto quanto aos nossos projetos futuros. Em primeiro lugar, o Sr. Fridriksson interessou-se pelos resultados da pesquisa de meu tio na biblioteca. Sua biblioteca não passam de livros truncados em estantes quase desertas. O quê? Respondeu o Sr. Fridriksson. Possuímos 8.000 volumes muito raros e preciosos, obras na antiga língua escandinava e todas as novidades fornecidas todo ano por Copenhague. Onde estão esses 8.000 volumes? Só vi... Senhor Lidenbrock, eles percorrem o país. Todos gostam de estudar em nossa velha ilha de gelo. Todo fazendeiro, todo pescador sabe ler e ler. Achamos que, em vez de ficarem embolorando numa estante, distantes de olhares curiosos, os livros se destinam a ser gastos pelos olhares dos leitores. Esses volumes passam de mão em mão, são folheados, lidos e relidos, e, em geral, só voltam à prateleira depois de 1 ano ou 2 de ausência. Enquanto isso, os estrangeiros, disse meu tio com certo despeito. O que podemos fazer? Os estrangeiros têm suas próprias bibliotecas e, para nós, é mais importante que nossos camponeses se instruam. Repito-lhe, o islandês tem amor pelo estudo. Em 1816, fundamos uma sociedade literária que vai indo muito bem. Os cientistas estrangeiros sentem-se honrados de participarem dela. Publica livros destinados à educação de nossos compatriotas e presta inúmeros serviços ao país. Se o senhor quiser ser um dos nossos membros correspondentes, senhor Lidenbrock, pode estar certo que nos dará muito prazer. Meu tio, que já pertencia a uma centena de sociedades científicas, aceitou o convite com tanto reconhecimento que tocou o Sr. Fridriksson. Agora, retomou o Sr. Fridriksson, diga-me quais livros o senhor esperava encontrar em nossa biblioteca e talvez eu possa informá-lo a respeito deles. Olhei para meu tio, que hesitava em responder, já que isso se referia diretamente a seus projetos. Após refletir, porém, resolveu falar. Senhor Fridriksson, gostaria de saber se entre suas obras antigas não há algumas de Arne Saknussemm. Arne Saknussemm? Respondeu o professor de Reykjavik.
O senhor está falando do cientista do século XVI, ao mesmo tempo grande naturalista, grande alquimista e grande viajante? Precisamente. Uma das glórias da literatura e da ciência islandesa? Exatamente. Um homem mundialmente ilustre? Com toda a certeza. E cuja audácia beira a genialidade? Estou vendo que o senhor o conhece bem. Meu tio quase se afogava na alegria de ouvir falar de seu herói dessa forma. Devorava o Sr. Fridriksson com os olhos. E então, onde estão suas obras? Não as temos. O quê? Na Islândia? Elas não existem nem na Islândia, nem em outra parte. Por quê? Porque Arne Sagnussem foi perseguido por heresia e suas obras foram queimadas em Copenhague por um carrasco. Que maravilha! Perfeito! Gritou meu tio, para grande escândalo do professor de ciências naturais. Como? Murmurou o professor. Claro, está tudo explicado, tudo se encaixa. Agora entendo por que Saknussemm, colocado no Index e obrigado a esconder as descobertas de seu gênio, escondeu o segredo naquele criptograma incompreensível. Que segredo? Perguntou o Sr. Fridriksson com ansiedade. Um segredo do qual... O senhor teria algum documento em especial? Continuou nosso anfitrião. Não, foi uma mera suposição. Bem, respondeu o Sr. Fridriksson, que foi gentil a ponto de não insistir ao ver a perturbação de seu interlocutor. Espero que o senhor não deixe nossa ilha antes de esgotar suas riquezas mineralógicas. É claro que não, né? Mas acho que estou chegando tarde demais. Já passaram cientistas por aqui? Sim, senhor Lidenbrock. Os trabalhos de Olafsen e Poulvensen, executados por ordem do rei, os estudos de Troil, a missão científica de Gaimard e Robert a bordo da corveta francesa La Recherche e, nos últimos tempos, as observações dos cientistas da fragata La Reine Hortense, a Rainha Hortência, contribuíram muito para o reconhecimento da Islândia. Mas tenho certeza de que ainda há muito por fazer. O senhor acha? Perguntou meu tio com um ar ingênuo, tentando atenuar o brilho de seus olhos. Sim! Quantas montanhas, geleiras e vulcões pouco conhecidos ainda há para estudar. Por exemplo, veja aquele monte que se ergue no horizonte. É o Sneffels. Surpreendeu-se meu tio. O Sneffels. Sim,
É um dos vulcões mais curiosos, cuja cratera é raramente visitada. Extinto? Ah, extinto há 500 anos. Muito bem. Respondeu meu tio, que cruzava as pernas freneticamente para não pular. Tenho vontade de começar meus estudos por esses Como se chama? Snaffles, esclareceu o excelente senhor Fridriksson. Essa parte da conversa acontecera em latim. Compreendi tudo e mal conseguia me manter sério ao ver meu tio conter sua satisfação, que transbordava por todos os lados, tentando assumir um ar de inocência que parecia uma careta de diabo velho. Sim, depois do que o senhor falou, tomei uma decisão. Vamos tentar escalar o Snaffles, talvez até estudar sua cratera. Lamento, respondeu o senhor Fridriksson, que minhas ocupações me impeçam de ausentar-me. Teria o maior prazer em acompanhá-los. Oh, não, respondeu meu tio rapidamente. Não queremos incomodar ninguém, senhor Fridriksson. Agradeço-lhe de coração. A presença de um sábio como o senhor seria muito útil, mas os deveres de sua profissão... Gosto de pensar que, na sua inocência de alma islandesa, nosso anfitrião não captou a malícia de meu tio. Recomendo-lhe vivamente que comece por esse vulcão, senhor Lidenbrock, disse. Conseguirá colher um grande número de observações interessantes, mas diga-me, como espera alcançar a península de Snaffles? Por mar, atravessando a baía, é o caminho mais rápido. Com certeza, mas impossível. Por quê? Porque não dispomos de um único bote em Reykjavik. Que diabo! Será necessário seguir por terra beirando o litoral. O trajeto é mais comprido, mas mais interessante. Bem, procurarei um guia. Justamente, tem alguém para oferecer-lhe. Um homem de confiança, inteligente. Um habitante da península é um caçador de eider muito hábil, perfeito para vocês. Fala corretamente o dinamarquês. E quando posso vê-lo? Amanhã, se quiser. Por que não hoje? Ele só chega amanhã. Então, amanhã. Aquela conversa importante terminou alguns minutos depois, com agradecimentos calorosos do professor alemão ao professor islandês. Meu tio soube de coisas importantes naquele jantar, como a história de Saknussemm, o motivo de seu documento misterioso, que seu anfitrião não o acompanharia em sua expedição e que, a partir do dia seguinte, teria um guia à sua disposição. À noite,
Dei um passeio rápido pelas costas de Reykjavik e voltei cedo para deitar-me em minha cama de tábuas grandes, onde adormeci num sono profundo. Quando acordei, ouvi meu tio falando muito na sala ao lado. Levantei-me imediatamente e apressei-me em ir a seu encontro. Falava em dinamarquês com um homem alto, vigorosamente esbelto. O rapagão devia ter uma força incomum. Seus olhos pareceram-me inteligentes, numa cabeça muito grande e um tanto ingênua. Eram de um azul sonhador. Seus longos cabelos, que passariam por ruivos na Inglaterra, caíam nos ombros atléticos. O indígena tinha movimentos flexíveis, mas mexia poucos braços, como um homem que ignorasse ou desdenhasse a linguagem dos gestos. Tudo nele revelava um temperamento dos mais calmos, não indolente, mas tranquilo. Sentia-se que nada pedia a ninguém, que trabalhava para a sua comodidade e que nesse mundo sua filosofia não podia ser surpreendida ou perturbada. Percebi as nuances daquele temperamento pela forma como o islandês ouvia a verborragia ardente de seu interlocutor. Estava de braços cruzados, imóvel, em meio às inúmeras gesticulações de meu tio. Para negar sua cabeça, virava da esquerda para a direita. Para afirmar, inclinava-se tão pouco que seus longos cabelos mal se mexiam. Uma economia de movimentos que beirava a avareza. Se eu visse aquele homem, nunca adivinharia sua profissão de caçador. Nunca devia amedrontar a caça. Mas então, como a pegava? Tudo se esclareceu quando o Sr. Fridriksson me disse que o tranquilo personagem não passava de um caçador de eider, pássaro cuja penugem constitui a grande riqueza da ilha. De fato, essa penugem chamava-se edredom, e não é preciso muito movimento para pegá-la. Nos primeiros dias de verão, a fêmea do eider, espécie de pato bonito, vai construir seu ninho entre os rochedos dos flordes, cuja costa é franjada. Construindo o ninho, forra-o com plumas finas que arranca do ventre. Logo chega o caçador, ou melhor, o negociante, pega o ninho e a fêmea faz tudo de novo. Isso continua até que sua penugem acabe. Quando a fêmea está completamente depenada, cabe ao macho arrancar as suas penas. Como sua penugem é dura e grosseira, o caçador não se dá ao trabalho de roubar o leito da ninhada. O pássaro consegue, assim, concluir seu ninho. A fêmea põe os ovos, os passarinhos nascem e, no ano seguinte, recomeça a coleta do edredom. Ora, como o eider não escolhe para seu ninho as rochas escarpadas, e sim as rochas fáceis e horizontais que vão se perder no mar, o caçador islandês conseguia exercer sua profissão sem grande agitação. Não passava de um fazendeiro que não era obrigado a semear nem a ceifar, apenas colher. O personagem grave, fleumático e silencioso chamava-se Hans Bjelke. Fora recomendado pelo Sr. Fridriksson. Era nosso futuro guia.
Suas maneiras contrastavam singularmente com as de meu tio. Entenderam-se, entretanto, com facilidade. Nenhum dos dois se importava com o preço. O primeiro, pronto a aceitar o que lhe fosse oferecido, e o segundo, pronto a dar o que lhe pedissem. Nunca uma barganha foi tão fácil. O resultado do acordo foi que Hans se comprometeu a conduzir-nos à cidadezinha de Stapi, situada na costa meridional da península dos Sneffels, justamente ao pé do vulcão. Eram cerca de 22 milhas por terra, uma viagem de 2 dias, de acordo com meu tio. Mas, quando soube que se tratava de milhas dinamarquesas de 24.000 pés, teve de refazer seus cálculos e, visto as más condições do caminho, contar com 7 ou 8 dias de marcha. Teríamos 4 cavalos à nossa disposição, 2 para nós, eu e ele, e 2 para nossas bagagens. Segundo seus hábitos, Hans iria a pé. Conhecia perfeitamente aquela parte da costa e prometeu pegar o caminho mais curto. Seu compromisso com meu tio não acabaria em Stapi. Ficaria à sua disposição o tempo necessário às excursões científicas por 3 risdales por semana. No entanto, foi combinado expressamente que o guia seria pago todo o sábado à noite, condição sine qua non do contrato. Acertaram a partir do dia 16 de junho. Meu tio quis pagar-lhe um sinal, mas o caçador recusou com uma palavra. F, disse. Depois, traduziu-me o professor para minha edificação. Concluído o contrato, Hans retirou-se. Homem interessante que nem desconfia do papel maravilhoso que o destino reservou para ele. Então, vai nos acompanhar? Sim, Axel, até o centro da Terra. Dispunhamos ainda de 48 horas. Para meu grande pesar, tivemos de empregá-las em preparativos. Toda a nossa inteligência foi utilizada para dispor cada objeto da melhor forma possível. Os instrumentos de um lado, as armas do outro, as ferramentas num pacote, os víveres no outro. No total, 4 grupos. Levávamos os seguintes instrumentos. Primeiro, o termômetro centígrado de Eigel, graduado até 150 graus, o que me parecia demais ou insuficiente. Demais se o calor ambiente chegasse a esse ponto, o que nos cozinharia. E insuficiente se fosse o caso de medir a temperatura das nascentes ou de qualquer outro material em fusão. Segundo, o manômetro de ar comprimido para indicar pressões superiores às da atmosfera do nível do oceano. De fato, um barômetro comum não bastaria, pois a pressão atmosférica deveria aumentar proporcionalmente à medida que descêssemos abaixo do nível da Terra. Terceiro, um cronômetro de boaçonas simples de Genebra, perfeitamente acertado conforme o meridiano de Hamburgo. Quarto, 2 bússolas de inclinação e declinação. Quinto, uma luneta de noite. 6, 2 aparelhos de Ruhmkorff, que por meio de uma corrente elétrica fornecia uma luz muito portátil, segura e fácil de carregar. As armas consistiam em 2 carabinas Purdley More & Co. e em 2 revólveres Colt.
Para que armas? Não tínhamos que temer deparar-nos com selvagens ou animais ferozes, suponho. Mas meu tio parecia fazer questão de seu arsenal, assim como de uma notável quantidade de algodão pólvora inalterável com a umidade e cuja força de expansão é muito superior à da pólvora comum. As ferramentas eram 2 pás, 2 picaretas, uma escada de seda, 3 bastões de ferro, machado, um martelo, uma dúzia de calços e pregos de ferro e longas cordas de nós, o que não deixava de formar um enorme pacote, pois a escada media 300 pés de comprimento. Finalmente, as provisões. O pacote não era grande, mas tranquilizador, pois eu sabia que continha víveres para 6 meses, entre carne concentrada e biscoitos secos. Não levávamos água. O líquido consistia em genebra. Levávamos, entretanto, cantis, e meu tio contava com fontes para enchê-los. Qualquer objeção que eu fizesse à sua qualidade, temperatura ou ausência não seria levada em conta. Para completar a relação exata de nossos artigos de viagem, citarei uma farmácia portátil com tesouras de lâminas cegas, talas para fraturas, uma peça de fita em fio cru, faixas e compressas, esparadrapo, uma espátula para sangria, todas coisas aterrorizantes. Além disso, uma série de frascos com dextrina, álcool vulnerário, acetato de chumbo líquido, éter, vinagre e amoníaco, todas drogas de emprego pouco tranquilizador. E, finalmente, o equipamento necessário para os aparelhos de Ruhmkorff. Meu tio nem pensou em esquecer sua provisão de tabaco, de pólvora de caça e de iscas, nem um cinto de couro que usava na cintura, onde havia em quantidade suficiente moedas de ouro e prata e papel. No grupo dos instrumentos, colocou também 6 bons pares de sapato impermeabilizados por um ademão de alcatrão e borracha elástica. Vestidos, calçados e equipados dessa forma, não temos qualquer motivo para não ir longe, disse-me meu tio. Passamos todo o dia 14 arrumando os diversos objetos. À noite, jantamos na casa do barão Trump, em companhia do prefeito de Reykjavik e do Dr. Hjaltalín, o maior médico da região. O Sr. Fridriksson não fora convidado. Mais tarde soube que o governador e ele haviam tido uma desavença quanto a um problema de administração e não se falavam. Não pude, portanto, compreender nem uma só palavra do que se disse durante aquele jantar semi-oficial. Notei apenas que meu tio falou todo o tempo. Terminamos os preparativos no dia seguinte, 15 de junho. Nosso anfitrião agradou enormemente ao professor, oferecendo-lhe um mapa da Islândia incomparavelmente mais perfeito do que o de Anderson, o mapa de Olaf Nicolas Olsen, reduzido em 1/480.000 e publicado pela Sociedade Literária Islandesa a partir dos trabalhos geodésicos de Skilfrisak e do levantamento topográfico de Bjorn Gullandsson,
Era um documento precioso para um mineralogista. Passamos a última noite na intimidade do Sr. Fridriksson, pelo qual eu sentia uma viva simpatia. A conversa foi sucedida por um sono bastante agitado, ao menos de minha parte. Às 5 da manhã, o relincho de 4 cavalos que pateavam sob minha janela acordou-me. Vesti-me depressa e desci para a rua. Hans acabava de carregar nossas bagagens sem se mexer, se é que posso dizer isso. Trabalhava, entretanto, com uma habilidade incomum. Meu tio mais fazia barulho do que ajudava, e o guia parecia pouco se importar com suas recomendações. Ficou tudo pronto às 6 horas. O Sr. Fridriksson apertou-nos as mãos. Meu tio agradeceu-lhe enfaticamente em islandês pela hospitalidade. Eu tentei esboçar no meu melhor latim alguma saudação cordial. Depois montamos e o Sr. Fridriksson endereçou-me, com seu último adeus, este verso de Virgílio que parecia ter sido feito para nós, viajantes de rota incerta. Et quantum que viam deterit fortuna sequamur. Partimos com o tempo encoberto, mas estável. Não teríamos de nos preocupar nem com calores cansativos, nem com chuvas desastrosas. Um tempo próprio para o turismo. O prazer de galopar por um país desconhecido deixava-me de bom humor naquele início de aventura. Sentia toda a felicidade, todo o prazer e liberdade de um excursionista. Começava a gostar da viagem. Afinal, o que estou arriscando? Dizia-me. Viajar por um país dos mais curiosos, escalar uma montanha bastante notável, na pior das hipóteses, descer ao fundo de uma cratera extinta. É evidente que Saknussemm só fez isso. Quanto à existência de uma galeria que acaba no centro do globo, pura imaginação, pura impossibilidade. Vou tratar então de aproveitar o que a expedição tem de bom sem maiores problemas. Quando concluí esse raciocínio, já havíamos saído de Reykjavik. Hans caminhava à frente num passo rápido, igual e constante.
Os 2 cavalos carregados com nossas bagagens seguiam-nos sem que fosse necessário conduzi-los. Eu e meu tio íamos atrás sem nos sairmos muito mal em nossos animais pequenos, mas vigorosos. A Islândia é uma das maiores ilhas da Europa. Estende-se por 1.400 milhas e só conta com 60.000 habitantes. Os geógrafos dividiram-na em 4 quartos e tínhamos de atravessar quase obliquamente o que tem o nome de região de quarto do Sudvesterfjordur. Ao deixarmos Reykjavik, Hans seguira imediatamente para a beira do mar. Atravessávamos magras pastagens que faziam maior esforço para ser verdes. Tinham maior facilidade em ser amarelas. Os cimos rugosos das massas traquíticas apareciam no horizonte entre as brumas do leste e, por momentos, algumas placas de neve, concentrando a luz difusa, resplandeciam nas inclinações dos cumes afastados. Alguns picos, mais ousados, perfuravam as nuvens cinzentas e reapareciam acima dos vapores moventes como escolhos que emergiam em pleno céu. Muitas vezes, essas cadeias de rochas áridas lançavam uma de suas pontas ao mar e cortavam as pastagens, mas sempre havia lugar suficiente para passar. Além disso, nossos cavalos escolhiam instintivamente os lugares propícios sem nunca diminuir a marcha. Meu tio nem tinha o consolo de excitar sua montaria com a voz ou com o chicote. Não lhe era permitido ser impaciente. Não podia evitar sorri-lo ao vê-lo tão alto em seu cavalinho e como suas pernas compridas roçavam o chão. Parecia um centauro de 6 pés. Que ótimo animal! Que ótimo animal! Você vai ver, Axel, nenhum animal é mais inteligente que o cavalo islandês. Nada o detém, nem neves, nem tempestades, nem caminhos impraticáveis, nem rochedos, nem geleiras, nada. É corajoso, comedido, seguro, nunca dá um passo em falso, nunca tem reações inesperadas. Diante de qualquer rio, qualquer fiorde, lança-se sem hesitar na água como um anfíbio e alcança a margem oposta. Não devemos apressá-lo, deixemo-lo agir e, estimulando-nos uns aos outros, faremos 10 léguas por dia. Nós, com certeza, respondi. Mas e o guia? Ele não me preocupa, essa gente caminha sem perceber. Esse daí mexe-se tão pouco que não deve se cansar. Além disso, se houver necessidade, poderei ceder-lhe minha montaria. Logo, terei cãibra se não me movimentar. Os braços vão bem, mas tenho de pensar nas pernas. Avançávamos num passo rápido. A região já era quase deserta. Aqui e ali, algum boer solitário de madeira, barro e pedaços de lava aparecia como um mendigo à beira de uma trilha vazia. Aquelas cabanas danificadas pareciam implorar a caridade dos viajantes, e mais um pouco pensaríamos em oferecer-lhes esmola. Naquela região não havia estradas nem mesmo trilhas, e a vegetação, apesar de lenta, logo apagava o rastro de seus raros viajantes. Entretanto, aquela parte interior bem próxima da capital é uma das porções habitadas e cultivadas da Islândia.
Como seriam as áreas mais desertas que aquele deserto? Já havíamos percorrido meia milha e ainda não encontráramos nem um lavrador à porta de sua choupana, nem um pastor selvagem tomando conta de um rebanho menos selvagem que ele. Apenas algumas vacas e carneiros abandonados à sua própria sorte. Como seriam então as regiões convulsas, abaladas pelos fenômenos eruptivos, nascidas das explosões vulcânicas e das comoções subterrâneas? Deveríamos conhecê-las depois. Ao consultar, porém, o mapa de Olsen, percebi que as evitávamos costeando as bordas sinuosas do litoral. De fato, o grande movimento plutônico concentrou-se, sobretudo, no interior da ilha. Ali, as camadas horizontais de rochas sobrepostas, chamadas traps em língua escandinava, as faixas traquíticas, as erupções de basalto, os tufos, todos os conglomerados vulcânicos, as correntes de lava e pórfiro em fusão, construíram uma região de horror sobrenatural. Já desconfiava do espetáculo que nos aguardava na península dos Sneffels, onde os desgastes de uma natureza fogosa formam um caos formidável. 2 horas depois de termos deixado Reykjavik, chegávamos ao burgo de Gufunes, chamado Aokirkja, ou Igreja Principal. Nada tinha de notável. Apenas algumas casas que formariam uma aldeola na Alemanha. Hans parou ali por uma meia hora. Compartilhou nosso almoço frugal, respondeu por sim e não às questões de meu tio sobre a natureza da estrada e quando perguntamos onde contava passar a noite, Gardsir foi tudo o que disse. Consultei o mapa para saber o que era Gardsir. Vi um vilarejo com esse nome às margens do Hvalfjord. Às margens do Hvalfjord, a 4 milhas de Reykjavik. Mostrei-o a meu tio. Só 4 milhas? 4 milhas em vez de 22. Que belo passeio! Ele quis fazer uma observação ao guia que, sem responder-lhe, passou à frente dos cavalos e recomeçou a andar. 3 horas depois, sempre calcando a relva descolorida, foi necessário contornar o Kalafjord, desvio mais fácil e mais curto do que a travessia desse golfo. Logo entrávamos num Pingstauer, sítio de jurisdição comunal chamado Ejuberg, e cujo campanário somaria meio-dia se as igrejas islandesas tivessem dinheiro suficiente para possuir um relógio. Mas elas se parecem muito com seus paroquianos, que não têm relógios e se dão muito bem sem eles. Ali, os cavalos descansaram. Depois, um caminho entre uma cadeia de colinas e o mar conduziu-nos de uma só vez a Aukirkja de Brantor e, uma ilha depois, a Sandboer Annexia, igreja anexa situada na margem meridional do Hvalfjord. Eram 4 da tarde e percorrêramos 4 milhas. Naquele local, o fiord tinha pelo menos meia milha de comprimento. As ondas batiam ruidosamente contra rochas agudas. O golfo abria-se entre muralhas de rochedos, espécie de escarpa pontiaguda de 3.000 pés e notável por suas camadas marrons que separavam leitos de tufos avermelhados.
Por mais que acreditasse na inteligência de nossos cavalos, não conseguia imaginar a travessia de um braço de mar montado num quadrúpede. Se são mesmo inteligentes, eu disse, não tentarão atravessar. Em todo caso, vou tratar de ser inteligente por eles. Mas meu tio não queria esperar. Correu a rédea solta para a margem. Sua montaria farejou a última ondulação das vagas e parou. Meu tio, que tinha instintos peculiares, voltou a esporeá-lo. Outra recusa do animal que sacudiu a cabeça. Palavrões e chicotadas. Mas coices do animal que começaram a desacorçoar o cavaleiro. Finalmente, inclinando-se, o cavalinho libertou-se das pernas do professor e deixou-o plantado sobre duas pedras da margem, como o colosso de Rhodes. Ah, maldito animal! Exclamou o cavaleiro, subitamente transformado em pedestre e envergonhado como um oficial de cavalaria rebaixado a soldado de infantaria. Sua montaria foi farejar a última ondulação das ondas. Fuja! Murmurou o guia, tocando em seu ombro. Como? Uma bolsa? Respondeu Hans, apontando para um barco. Sim! Exclamei. Uma balsa! Por que não me disse antes? Vamos! Tid warten, continuou o guia. O que ele disse? Disse maré, respondeu meu tio, traduzindo o termo dinamarquês. Com certeza temos de esperar a maré. Formida! Perguntou meu tio. Já! Respondeu Hans. Meu tio bateu o pé enquanto os cavalos se dirigiam para a balsa. Compreendi perfeitamente a necessidade de esperar a maré por um certo tempo para atravessar o fiorde quando o mar, chegando à sua altura máxima, estaciona. Então, o fluxo e o refluxo deixam de ser sensíveis e a balsa não se arrisca a ser arrastada para o fundo do golfo ou para o oceano. Um momento oportuno só chegou às 6 da tarde. Meu tio, eu, o guia, os 4 cavalos e mais 2 pessoas acomodamo-nos numa espécie de barcaça chata, bastante frágil. Habituado como estava aos barcos a vapor do Elba, achei os remos dos barqueiros um triste engenho mecânico. Levamos mais de 1 hora para atravessar o fiorde, mas, finalmente, não houve qualquer incidente durante a travessia. Meia hora depois, chegávamos a Aukirche de Gardeur.